Ronaldo Lopes, que coordena a reforma tributária na Câmara, afirma que o transporte coletivo e a cesta básica terão condições especiais na cobrança de impostos. A repórter Soraya Lawande traz as informações. Soraya, bom trabalho, bem-vinda. De que forma que isso deve ser feito? Oi, Tiago, bom dia para você, para Adriana, bom dia a todos. Bom, esse novo regime para o transporte público, por exemplo, pode trazer uma queda de preços das tarifas nas cidades. Contudo, essa alíquota que será cobrada ainda não foi definida, portanto, um efeito considerado positivo, né, por ser uma tarifa menor com essa possibilidade de repasse aos usuários. O próprio relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, diz que essa já era uma demanda da Confederação Nacional dos Municípios e também da Frente Nacional dos Prefeitos. Além do transporte, cesta básica, saúde e educação também serão exceções na reforma tributária. O coordenador do grupo, Reginaldo Lopes, diz que a intenção é fazer um modelo de poucas alíquotas. A gente tem um trecho dessa fala, vamos acompanhar agora. Evidente que o grupo de trabalho levou em consideração a alíquota efetivamente cobrada da educação, da saúde, do transporte coletivo, da cesta básica, do produto agro. É isso, ou seja, qual que é a alíquota efetivamente que eles pagam? Na verdade, quase ninguém sabe, nem o cidadão, nem o setor produtivo, mas tem que encontrar, aplicar na forma do IVA, do débito e crédito, encontrar esse ponto de equilíbrio. Aí sim, o que nós estamos fazendo e endereçamos ao relator é o que o mundo faz. Tem alíquota diferenciada na saúde, tem na educação, tem transporte coletivo. Então, nós queremos fazer um modelo de poucas alíquotas, né? Em relação à cesta básica, o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, diz que os itens da cesta básica também terão regime especial, ou seja, pagarão menos impostos. Uma das sugestões que surgiu ao longo desse debate sobre reforma tributária seria de reduzir o número dos itens que compõem a cesta, mas que foi excluído do relatório. Além disso, Aguinaldo falou que saúde e educação, além do Simples Nacional, terão também um regime especial. Vamos ouvir essa fala. Nós não temos segurança no país e isso também contribui para a falta de investimento. Então, mudar a regra, né, seria, do ponto de vista da reforma que prega a segurança jurídica, né, um contrassenso. E por isso que é importante, quando a gente fala em transição, quando ela é tão relevante, para que ela possa, da forma correta, ser aplicada para manter o equilíbrio federativo e setorial no nosso país. Essas declarações aconteceram durante a Confederação Nacional da Indústria, que promoveu nesta quarta-feira um seminário sobre a reforma tributária, denominado Reforma Tributária, a hora é agora, e aconteceu na sede da instituição, em Brasília. Isso, discussão importante, mas os parlamentares falando em exceções da reforma tributária. Soraya Lawande volta daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Bom, girando os nossos comentaristas, além da discussão da reforma tributária, a decisão sobre a manutenção da taxa básica de juros era já uma aposta no mercado, Diogo Schelp, mas houve uma frustração muito grande em relação ao comunicado e a gente ouviu agora há pouco a revolta do presidente Lula. O governo erra ou acerta fazendo mais uma vez essas críticas públicas aos juros? Bem-vindo, Schelp. Bom dia a todos, bom dia, Tiago, Adriana, bom dia aos meus colegas comentaristas. Olha, o governo erra ao fazer esse tipo de crítica dessa forma. É claro que há uma expectativa do governo, uma pressão do governo para que a taxa básica de juros caia, mas é preciso dar as condições, o cenário, o contexto para que as taxas possam de fato cair. O Banco Central, de fato, apresentou justificativas que não sinalizam para uma queda em agosto, né, na próxima reunião do Copom, o que não era esperado, né, havia a expectativa de que essa sinalização viesse, e a justificativa era de que ainda se vê, né, motivo para cautela por parte do Banco Central. Ou seja, o Banco Central não entende que estão dadas aí as condições para que a desaceleração da inflação continue acontecendo. E isso, obviamente, levaria à necessidade de manter, talvez, até as taxas básicas de juros no mês que vem. O governo pode ajudar de várias formas. Uma delas é não atacar o Banco Central, não atacar o presidente do Banco Central como se fosse uma guerra pessoal, uma tentativa de sabotagem da economia, e tentar entender os motivos técnicos que levam o BC a seguir essa toada. A outra ajuda que o governo pode fazer é a não mudar
a meta de inflação para esse ano. Se for modificada a meta de inflação na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, isso pode dar uma sinalização ruim, o mercado pode reagir, inclusive, com expectativas de juros reais mais altas no longo prazo, e isso também não ajuda o BC a cumprir essa expectativa de redução. Mesmo que comece a reduzir a taxa básica de juros em agosto, ela com certeza vai reduzir a conta-gotas, a julgar aí pela cautela que o BC vem demonstrando. O que significa que até o fim do ano a taxa ficaria aí 1 ponto, até um pouco menos percentuais abaixo do que está hoje, e isso teria um impacto muito pequeno no médio prazo para o crescimento econômico brasileiro. Ô Dávila, boa manhã de quinta-feira para você também. Concorda com a declaração de Lula na Itália, que diz que a decisão do Banco Central é irracional e que o presidente do banco, Roberto Campos Neto, joga contra a economia do Brasil, Dávila? Bom dia, Adriana, Tiago, Shelby, Beraldo e toda a nossa audiência da Jovem Pan. Bom, vamos explicar aqui. A decisão irracional é Lula, não é do Banco Central. E a gente tem que explicar para as pessoas como é que funciona a cabeça de técnicos do Banco Central. Então, a primeira coisa é o seguinte, a inflação vem caindo devagarzinho, vem. Mas o que o Banco Central precisa de argumentos técnicos para baixar a taxa de juros? Duas coisas que o governo não vem fazendo. Quem vem sabotando a queda da taxa de juros é o governo Lula. Quais são essas duas coisas? A primeira, o Shelby já disse aí, precisa ter uma meta de inflação clara. Até agora, o governo não assumiu essa meta de inflação. Isso é fundamental para dar confiança do marco que o Banco Central vai perseguir para atingir essa meta de inflação. A segunda coisa é a estabilização da relação da dívida PIB. Ou seja, o que a gente tem que mostrar? Que a trajetória da dívida brasileira vai cair. É isso que vai fazer a taxa de juros cair. Então eu vou dar um exemplo aqui para os nossos telespectadores, ouvintes. Imagina se você gasta mais do que ganha e vai ao banco pedir dinheiro. Aí você reclama que a taxa de juros no banco é alta. É alta porque o banco está vendo que você está gastando mais do que você ganha. E é óbvio que cada vez que você gasta mais do que você ganha, a sua capacidade de honrar a dívida é cada vez menor. E aí o banco, para te emprestar dinheiro, vai aumentar a taxa de juros. É o que está acontecendo com o Brasil. O gasto público brasileiro é gigantesco, é muito maior do que o PIB. Então ele tem que estabilizar, ele tem que mostrar que é capaz de estabilizar essa dívida. E é bom a gente lembrar que isso ocorreu no governo Temer. A taxa de juros, Adriana, chegou a 14,4% quando Michel Temer assumiu a presidência da República e meses depois caiu para 6%. Qual foi a mágica? Estabelecer um teto de gasto confiável. Então, nós temos de entender que quem fazer a parte, a lição de casa agora, é o governo, é mostrar essa capacidade de conter o aumento do gasto público para estabilizar essa relação da dívida PIB. É isso que vai fazer o juro cair. Então, essa coisa do mercado, esse otimismo bobo do mercado, ou do governo pressionando o Banco Central, eles estão ignorando a principal razão pela qual o juro não cai. O Brasil não consegue mostrar responsabilidade fiscal para estabilizar a relação da dívida PIB e o governo não tem coragem ainda de anunciar uma meta de inflação. Sem essas duas coisas, o juro vai cair muito pouco até o fim do ano. Beraldo, a reação do presidente Lula foi desproporcional mesmo? É política se misturando com a economia? Tiago, acho que não foi nem isso. O problema é que o presidente Lula não tem conhecimento técnico sobre economia. Ele disse que os livros de economia faziam mal ao país. Então, o Lula, ele simplifica tudo parece que é um jogo de futebol, o jogo do Corinthians, que ele tanto gosta. Quando ele vai tratar da guerra, ele vem com aquelas analogias. Olha, precisamos nos reunir num bar, tomar uma cerveja para resolver essa guerra. Quando vai falar de taxa de juros e das decisões técnicas do Banco Central, ele também fala de uma forma extremamente superficial, só para agradar o público que também não tem um conhecimento profundo sobre como as coisas funcionam. E veja a contradição, o governo comemorando queda da inflação, ao mesmo tempo que ataca o Banco Central, responsável por uma política de juros que levou à redução da inflação.
Como disse o Dávila, o governo não faz o seu dever de casa. E pior do que isso, se a gente observar, o governo tem 2 bancos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Seria bom o Lula dar uma olhadinha no extrato do cartão de crédito ou mesmo da conta corrente, que tem lá o cheque especial, para ver quantos bancos governamentais estão cobrando de juros dos empresários e dos consumidores. Porque se fosse 14%, 18% ao ano, como ele próprio mencionou, muita coisa estaria resolvida. Mas a gente sabe que o custo do dinheiro, o custo do crédito para o consumidor, para, sobretudo, os pequenos empresários que têm acesso limitado a instrumentos sofisticados de empréstimo, esses juros é muito mais alto. Então, Lula demonstra toda a sua ignorância sobre economia e a gente vê que o Banco Central aí ainda se mantém blindado de toda essa pressão política. Agora,